Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Aleluia. Você veio adorar a Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar que você está em pé, você que está ofertando, você que está entregando aquilo que pertence a Deus, né? Também pegar agora a sua Bíblia e nós vamos estar fazendo a leitura aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 a seguir. Vamos lá? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 14 a seguir. Deus abençoe a sua vida, né? Sua casa, a sua família. Deus abençoe a tua vida de uma forma abundante, né? Feliz, glória a Deus, por rever a minha cunhada querida, a Ana, né? Quem não conhece a Ana é só olhar lá, aquela moça bonita lá, do lado da minha esposa, a mais bonita, né? Glória a Deus. Vamos lá para a Bíblia Sagrada, irmãos? Vamos? Glória a Deus. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar teu assento. Maravilha, glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu quero falar a respeito de algo que há 2 quartas-feiras atrás nós já demos início, a respeito de paternidade, amém? Nós falamos sobre o governo da paternidade, amém? Glória a Deus. Eu acredito que é um assunto muito importante, né? Eu tenho para mim que Deus, a partir ali de 1500, ele começou a restaurar a sua igreja de uma forma única. Ele restaurou a igreja pela palavra, através de um homem chamado Martinho Lutero. Em torno de 200 anos depois, através de um homem, não só de um homem, mas algumas figuras ícones, né, na história, para nós nos identificarmos, né, identificar a história da igreja. John Wesley, ele foi um grande avivalista. Ele não trouxe o avivamento da palavra, mas da santidade, levando a igreja a se separar de tudo aquilo que era mundano, e o efeito desse grande avivamento nós vivemos até hoje, amém? E 200 anos depois, em torno de 200 anos depois, surgiu acho que em Los Angeles, se não me engano, nos Estados Unidos, o avivamento dos dons espirituais ali na Rua Azusa, amém? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Um grande avivamento aconteceu. E é interessante que parece que a cada 200 anos um grande avivamento ele nasce. E eu tenho para mim que nós estamos encaminhando para o último grande avivamento que a igreja ela vai vivenciar. E qual seria esse? Haja visto que a palavra ela foi restaurada, a santidade ela foi restaurada, os dons, as manifestações espirituais foram restaurados. Só que quando nós lemos as páginas de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja não apenas como uma igreja que pregava, não apenas uma igreja santa, não apenas uma igreja que tinha dons espirituais, mas uma igreja de família. É verdade ou não é? Uma igreja que aquele que tinha fome, aquele que
ele era sustentado por aquele que tinha algo na sua mão. Tanto é que eles vendiam as suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, para que não houvesse necessidade entre eles. O que isso significa? Isso significa que é uma parte da igreja que há de ser restaurada, e essa parte é o avivamento da paternidade. Amém? O avivamento da paternidade. E eu acredito piamente nisso, né? Agora, para nós entendermos a respeito de paternidade, nós precisamos de um modelo, irmão. Qual é o modelo de paternidade? Sabe qual é? Deus. Deus é o modelo perfeito de paternidade. Amém? Olha, se Deus é o modelo perfeito de paternidade, por que muitas vezes nós ficamos desfigurando Deus? Como assim? Você já vai entender. Deixa eu contar a história de quando eu me converti, né? Entrei na igreja, fui tocado pelo Espírito Santo e eu iniciei a minha carreira da fé, né? Eu me recordo que orava muito naquela época, né? Muito mesmo. Eu acho que o dia que menos orava era 2, 3 horas por dia. Eu orava muito. Por quê? Porque eu descobri que através da oração eu tinha a presença de Deus, né? Eu não queria perder isso por nada. Então eu dedicava muito à oração, até que um domingo de manhã, irmão, chegou 2 mulheres, apertou a campainha, chamou, lá fui atender. Com aquela fé na oração. Oh, glória! Aleluia! Pode trazer Bíblia, gente? E a primeira pergunta: moço, sabe qual é o nome de Deus? Como assim? Porque tu pode estar orando para o Deus errado? Assim, né? Tinha cabelo, né? Porque assim, né? A palavra Deus vem de uma raiz que é Zeus, um Deus grego, então tu pode estar orando, buscando Deus errado. Irmão, aquele fervor espiritual que começou no chá. Eu perdendo para falar do Deus errado. Mas tudo bem, continuei orando. Tempo depois, elas se empolgaram, vieram lá de novo e tocaram no mesmo assunto. Então, mas tu não sabe o nome de Deus é Jeová? Então vamos orar a Jeová. E vamos, era só Jeová, aquele Jeová. Até que eu descobri que alguns eruditos acreditam que a palavra, a pronúncia correta não era Jeová, mas era Javé. Rapaz, a frustração foi grande. O dilema, né? E aquilo ali foi esfriando a minha oração, consequentemente esfriando a minha fé, porque eu não tinha bagagem da palavra de Deus para me sustentar. E eu fiquei frustrado, irmão. Até que eu pensei, vamos ver o que a Bíblia fala. E eu descobri que o Filho unigênito, amado de Deus, nos ensinou a orar. E ele disse assim: assim vocês devem orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Se o Filho do Deus vivo chama ele de Pai, então é assim que eu vou chamar: Pai. Oh, glória! Aleluia! Porque antes de Deus, irmão, ser juiz, ser Senhor, ser advogado, ser qualquer outra coisa, ser rei, ele é Pai. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes Jesus, ele orava dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Pai, bem sei que sempre me ouve. Mateus, Jesus chama Deus de Pai mais de 40 vezes, só no Evangelho segundo Mateus.
Então, sabe, isso não é por acaso. Isso quer dizer que nós precisamos identificar Deus como nosso Pai. Oh, aleluia, isso me alegra, irmão. Quando eu abro a Bíblia e diz, olha, para saber que vocês são filhos de Deus, é só saber se vocês têm o Espírito Santo. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Levante a mão e diga, eu sou o filho de Deus. E glória. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, muitas vezes a gente fica perdido na nossa fé, na nossa caminhada, porque nós não sabemos quem Deus é. É verdade, nós não temos propósito se nós não enxergarmos Deus como Deus é. Você lembra da pergunta de Jesus? Quem dizem os homens ser filho do homem? Uns dizem que é João Batista, Senhor. Outros Jeremias. Não, eu quero saber o que o mundo fala ao meu respeito. O que vocês sabem a respeito de mim? Pedro se levanta, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus dá uma olhada e tu és Pedro. Irmão, quando nós descobrimos quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos no propósito de Deus. Sabe por que tanta crise existencial? Porque nós não conseguimos olhar para Deus como Ele é, e Ele não é. Antes dele ser rei, antes dele ser qualquer outra figura, Ele é nosso Pai. Amém? Agora, olha aqui para mim, é verdade ou não é? Que quantas vezes nós vamos conversar com uma pessoa que diz assim, se eu pecar, irmão, deixa eu contar uma história de uma moça, na época da mocidade, que ela diz assim, olha, o dia que eu cortar o meu cabelo, botar uma calça, eu vou estar na cadeira de roda. Daí o outro diz, Deus é amor, Deus. Você já viu como as pessoas enxergam Deus de formas diferentes? Sabe por quê? Porque Deus é Pai. É verdade. Mas como dizia Douglas Gonçalves, Deus é Pai, mas talvez não é como teu Pai. Talvez você conheça apenas um pai autoritário, que não sabia a diferença entre bater e espancar. Talvez você só conheceu a figura de pai, que quando era para sentir as mãos, era apenas para te espancar, para te bater, para te ferir. Talvez você conheceu a figura de pai daquele que nunca te deu um parabéns, nunca soube dizer obrigado, nunca saiu da boca dele, eu te amo. E hoje você olha para Deus e enxerga Deus como pai, mas um pai que não vê a hora de você tropeçar para ele pesar a mão sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é pai, mas ele não é como teu pai. Aleluia, glória a Deus. Talvez você entrou pelas portas de uma igreja e você sempre teve a figura de pai, de um pai ausente. Você nunca podia contar com ele. Era teu pai, mas era um pai ausente. Em todas as horas difíceis, você poderia contar com um amigo, com um colega, menos com teu pai, porque era um pai ausente. Talvez você está aqui dentro dessa igreja e acha que Deus, Ele não está de olho em você porque Ele está preocupado com a fome na África, que Ele não pode resolver o teu problema porque Ele tem coisas mais importantes para resolver. Talvez você enxergue Deus como alguém distante, num trono inacessível, que não está nem aí para você. E talvez se você estiver no fundo de uma cama na UTI, com uma doença incurável, Ele olha para você e você fica se vitimizando. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é pai, mas Ele não é como seu pai. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Ou talvez você teve um pai
banana, que dizia assim: olha, se você desobedecer, vai apanhar. Mas no fim da história, você sabia que ia acabar tudo em pizza, né? Que dizia: olha, vai ficar de castigo. Aí, e tem, principalmente as mulheres: eu te quebro os dentes, eu te jogo pela janela. E no fim, não acabava tudo em pizza, né? E as pessoas entram com essa figura de pai no Evangelho e acham que no juízo final Deus vai levantar o martelinho com o juiz e vai dizer assim para aqueles que estiverem à esquerda, né? Não é brincadeira, gente, todo mundo vai entrar, o diabo tira a máscara, abraça Jesus, né? É tudo uma encenação. Não, meu filho, olha, Deus é pai, mas ele não é como teu pai. Aleluia, entenda que a paternidade no modelo de Deus é a paternidade perfeita. John Piper já dizia que a paternidade de Deus é reflexo a paternidade humana é reflexo da paternidade perfeita de Deus. Timothy Keller também fala isso. A paternidade que nós enxergamos aqui na terra é apenas um reflexo. E talvez aquilo que você enxergou no teu pai, na figura de pai, de paternidade, é uma figura distorcida, porque Deus é pai e Ele é pai perfeito. Aleluia! Ele te ama, mas Ele não concorda com o teu pecado. Ele tem toda a autoridade e direito de te punir agora, de te matar agora, de levar a sepultura agora, mas Ele espera você e eu nos arrependemos porque Ele nos ama. Não, Ele não está ausente, Ele não está a 1 trilhão de anos-luz. Ele está aqui, tão perto que pode ser tocado. Antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, ele publicou um artigo e acabou ficando mundialmente conhecido porque durante 30 anos da vida dele, ele quis saber, a pergunta era: por que o Brasil não dá certo? E ele fez um documentário, escreveu um livro, fez um documentário a respeito dos primeiros brasileiros que nasceram aqui. Sabe como é que eram os primeiros que nasceram? Frutos de estupros. Os colonos europeus se relacionavam com índias locais, estupravam, não era um conto romântico, não. Estupravam as índias, e os primeiros que nasciam, eles não eram recebidos no grupo dos colonos, porque eles eram impuros. Mas também eles não eram aceitos no grupo indígena, porque eles também não eram nativos, né? Então, esses foram os primeiros brasileiros. Por isso, tanta crise de identidade. E a crise de identidade nasce muita desgraça, como corrupção e como muitas outras tranqueiras. Por quê? Porque assim nasceu o Brasil, com a crise de identidade por falta de paternidade. Quem é o padroeiro do Brasil? Não tem? É considerado quem? Padroeiro. Mas padroeiro vem de pai, não de mãe. Como isso? Se você observar, as principais, ou a grande maioria das cidades brasileiras, sabe qual é a figura ali que predomina? Né? O símbolo, ou a padroeira ali, é uma mulher, geralmente uma mulher, com uma criança no colo. Você já notou isso? Que as principais cidades do Brasil, a padroeira é uma... mas e cadê o pai? Não tem. O pai foi embora. A
crise de paternidade no Brasil é grande. Por isso, irmão, eu creio que o grande avivamento que Deus há de sacudir as estruturas do mundo nascerá no Brasil, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Você está preparado? Aleluia! 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 Deus é Pai e há de restaurar a nossa identidade como filho e filha de Deus. Aleluia! Deus não nos chamou para ser pregadores, cantores, isso ou aquilo. Deus nos chamou para sermos filhos. E o topo mais alto que alguém pode chegar é de ser filho de Deus. Dinheiro não pode comprar esse título. Recurso humano nenhum pode galgar esse privilégio. Mas o sangue do unigênito, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos lavou para sermos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A primeira coisa que ele faz, não é fazer você falar em línguas estranhas. Não é fazer você profetizar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida é dizer assim, ei, você é filho, Abba, Pai. Ele confirma dentro do teu coração que você é filho de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se alguém vier te questionar como você sabe que é salvo, diga: o Espírito Santo já me convenceu disso. Aleluia! Como é que você sabe que é salvo? Eu sei que sou salvo porque o Espírito Santo fala para mim que eu sou salvo. Amém? Porque, irmão, fazer todas as regras que uma igreja manda você fazer, que uma religião manda, qualquer um pode fazer. Sim ou não? Mas isso não é a garantia de que você é uma pessoa salva. A garantia da salvação é o Espírito Santo, o penhor da vossa herança. E se aquilo que alegra o teu coração, que faz lágrimas descer do teu rosto, que faz você ter força de caminhar mais uma milha, a presença gloriosa e inefável do Espírito Santo é tão linda, é tão graciosa. Imagine aquilo que nos espera quando o nosso corpo limitado, quando a nossa estrutura corruptível for transformado numa habitação plena. Aleluia! Glória a Deus. Vale a pena servir a Deus, irmão. Se com Ele padecemos, sabemos que com Ele vamos ser também glorificados. Glória a Deus. Amém? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena cada lágrima. Vale a pena, por quê? Porque você pode ser desprezado por tudo e por todos, mas o teu Pai jamais há de te desprezar. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer algo aqui para você. Você sabia que em 1985 um homem chamado Alec Jeffrey, ele criou o teste de paternidade através de análise de DNA e assim conseguiu comprovar a paternidade de alguém. A nossa paternidade, ela não é medida pelo DNA, ela é medida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Você não tem como. Eu quero saber se eu sou filho de Deus. Vou levar uma amostra lá no laboratório. Aleluia. Você tem um laboratório celestial. No teu sangue corre o DNA do Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. É por isso que na ceia nós comemos do corpo e do sangue. Nós fazemos parte agora do DNA de Jesus. Glória! Amém? Amém. Então, queridos,
paternidade perfeita é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela nos revela quem verdadeiramente somos. E quando descobrimos quem nós somos, entendemos o nosso propósito aqui na Terra. Amém? Por que tem pessoa que ela não sabe ao certo o que ela quer para a vida dela? Por que há pessoas que uma hora elas estão caminhando numa direção e de repente estão caminhando em outra direção? Sabe o que é isso? É falta de identidade. Ela não descobriu quem ela é. Para ela descobrir quem ela é, ela precisa olhar para Deus e enxergar Deus como Ele é. E Ele é Pai. Aleluia, amém? Ele é Pai. Quando nós colocamos Deus no lugar que é devido como Pai, então nós começamos, pastor Anderson, a manifestar o governo da paternidade, porque o modelo da paternidade é Deus. Aleluia, amém? O modelo da paternidade é Deus, e Deus é perfeito. Você está entendendo? Glória a Deus. Por isso, nós precisamos entender que Deus, Ele revela quem nós somos, em primeiro lugar, através de nós enxergarmos quem Deus é, e Ele confirma isso entregando o seu Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós precisamos nos preocupar em receber é o Espírito Santo. Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, ele chega a 2 discípulos e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles, um tanto assustados, falam para Paulo: nós nem ouvimos falar a respeito de Espírito Santo. A preocupação de Paulo não foi levar eles a um discipulado de 11 meses, não foi levar eles novamente às águas batismais. A preocupação de Paulo é que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós precisamos voltar a nos preocupar com isso, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entre, se puder tirar o fundo, eu agradeço. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Há um direito